Vamos mergulhar fundo em uma das civilizações mais fascinantes e complexas da história. E não estamos falando só da Roma, das ruínas e dos cartões postais. A gente vai explorar um império vivo, uma potência cheia de glória e brutalidade, de ordem e de caos. Essa pergunta é o nosso ponto de partida. Vamos tentar imaginar isso. Sentir o pulso da Roma real, a cidade barulhenta, pulsante, que existiu de verdade há 2 milênios. Para entender o Império, a gente tem que começar do baixo, né? Pelas ruas. Vamos ver como era o dia a dia, a experiência real de um romano comum. Imagina só, muito antes de o sol nascer, a cidade já estava a 1000 por hora. É um lugar de contrastes absurdos, o cheiro de pão quentinho se misturando com o barulho das carroças, que, aliás, eram proibidas de circular durante o dia para não travar tudo. Era um caos, mas um caos essencial para alimentar mais de 1 milhão de pessoas. E a primeira coisa do dia para muita gente era a salutatio. Pensa nisso como a engrenagem da política romana funcionando no dia a dia. Cidadãos mais pobres, os clientes, iam visitar seus protetores ricos, os patronos, em busca de alguma ajuda. Não era caridade, não. Era um sistema de lealdade e poder que se renovava toda manhã. E o Fórum Romano, gente, aquilo não era só um lugar, era o epicentro de absolutamente tudo. Na mesma manhã, você podia assistir a um julgamento, fechar um negócio, ver um sacerdote fazendo um sacrifício e, pasmem, até encontrar crianças tendo aula no meio da muvuca. Era essa bagunça organizada que mantinha o império girando. Para a grande maioria que vivia em apartamentos apertados e sem cozinha, a noite era a hora de ir ao Thermopolium, o que era basicamente o fast food do mundo antigo. Eram balcões de rua que serviam comida quente direto de potes de cerâmica. Ou seja, essa nossa busca por conveniência não é nem um pouco nova. Ok, já caminhamos pela cidade, agora vamos dar um zoom out, ampliar o nosso olhar para o Império. E para isso, a gente precisa entender a ferramenta mais poderosa de Roma, o seu exército. E bem no centro da transformação desse exército, a gente encontra Caio Mário. Ele não era um aristocrata, ele era o que chamavam de homo novus, um homem novo. Por vir de fora da elite, ele teve a visão para desmontar e reconstruir do zero a máquina de guerra romana. As reformas do Mário foram simplesmente radicais. Ele abriu o exército para os mais pobres e com isso mudou o jogo completamente. A lealdade do soldado deixou de ser com a república e passou a ser com um general que prometia terras, que prometia um futuro. Isso, junto com equipamentos padronizados, criou uma força de combate profissional e mortal. E esse número aqui mostra o resultado prático disso: 120 mil. Na Batalha de Versili, o exército de Mário não só derrotou os símbros, ele os aniquilou. Não foi uma batalha, foi um massacre científico, que mostrou ao mundo a terrível eficiência da nova máquina de guerra de Roma. Mas o que segurava esse império não era só a força bruta. Vamos dar uma olhada agora em como a mentalidade, a religião e as leis dos romanos moldaram a visão que eles tinham do mundo. Isso aqui é fundamental para entender os romanos. Eles não só copiaram os deuses gregos, eles os romanizaram. O Ares grego era a fúria cega, o caos da batalha. O Marte romano, por outro lado, era o pai do povo, um símbolo de disciplina. Para eles, a guerra não era o caos, era um instrumento para impor a ordem. E essa citação de Virgílio resume essa ideologia com perfeição. Na cabeça dos romanos, o império não era só conquista, era um destino. Eles acreditavam que tinha uma missão, impor a paz, a Pax Romana, usando seu poderio militar. Uma justificativa que ecoou por séculos. Aqui está outra grande diferença. Para os gregos, a lei era filosofia. Para os romanos, era uma ciência prática. Eles criaram uma classe inteira de juristas, um sistema legal feito para administrar um império gigantesco e diverso. É um legado tão forte que o nosso direito, até hoje, é moldado por ele. Só que toda essa expansão, que trouxe trouta riqueza, também abriu rachaduras profundas na base da República. O sucesso de Roma teve um preço bem alto, e ele foi pago com instabilidade e muito sangue. O mapa mostra bem essa expansão implacável, mas cada nova conquista enviava ondas de choque de volta para casa, uma enxurrada de escravos, de riquezas e de problemas sociais que ninguém sabia como resolver. O sucesso militar acabou criando uma crise em casa. A riqueza das conquistas foi direta para a elite, que comprou propriedades gigantescas, os latifúndia, que eram tocadas por escravos. Os pequenos agricultores, a espinha dorsal do antigo exército, foram à falência. Eles foram para as cidades, criando uma massa de descontentes. O resultado? Um século de guerras civis. E para terminar, vamos olhar para algumas forças quase invisíveis que ajudaram a selar o destino de Roma:
a natureza e o próprio tempo. A gente nem sempre pensa nisso, mas uma civilização depende do clima. A ascensão de Roma coincidiu com o chamado período quente romano, uma fase de clima ótimo que ajudou a alimentar o império. Mas quando o clima mudou, quando ficou mais frio e instável, a base agrícola do império começou a desmoronar. E este gráfico aqui conta a história econômica do Império de um jeito único. Analisando o gelo lá da Groenlândia, os cientistas conseguem medir a poluição por chumbo que vinha da mineração de prata romana. Os picos e vales correspondem exatamente aos altos e baixos da economia do Império. É literalmente a história de Roma escrita no gelo. O Império caiu, é verdade, mas a sua sombra continua aqui. Ela está nas línguas que a gente fala, nas leis que seguimos, na arquitetura que admiramos. O mundo moderno foi, em grande parte, construído sobre fundações romanas. O que nos leva a uma reflexão final. Roma foi um império de contradições. Uma construtora de leis que aniquilava povos, um farol de civilização, mas movido a trabalho escravo. Entender esse legado tão complexo é, de certa forma, entender as forças que continuam moldando o nosso mundo. Fica a pergunta: que pedaço de Roma a gente vê no mundo de hoje? Imagine